Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Souza, técnico em eletrotécnica e tecnólogo em mecatrônica e convido você, nesse momento, a participar do nosso curso básico de eletricidade. Já lhe adianto que não é necessário ter nenhum conhecimento prévio sobre eletricidade, não importa se você nunca estudou sobre esse tema ou se você já estudou sobre esse tema, quer aprimorar os seus conhecimentos, quer relembrar alguma coisa, algo que ficou para trás ou que você não se recorde mais, este é o lugar. Então convido vocês a acompanhar as nossas aulas semanais no curso de eletricidade básica. Vamos lá? Então eu peço que você pegue papel, caneta e vamos aprender sobre esse tema que é tão relevante na nossa vida e no nosso dia a dia. Bem, para começar a falar de eletricidade básica, nós precisamos conhecer algumas grandezas elétricas. E a primeira grandeza elétrica que eu gostaria de apresentar para vocês chama-se corrente elétrica. E o que vem a ser a corrente elétrica? Vamos lá? Imagine o seguinte. Imagine que nós temos aqui um condutor, um cabo, um fio. Dentro deste condutor existem vários elétrons livres. Então, uma série de elétrons livres aqui. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é do que ordenar esses elétrons a seguirem por uma única direção. Então eu ordeno todos eles a seguirem um único sentido. Isso é corrente elétrica. O movimento ordenado de elétrons. Isso se chama corrente elétrica. E a letra que nós vamos usar para representar a corrente elétrica é a letra I. Sua unidade de medida é o ampere, tá? Então, toda vez que nós formos representar uma corrente elétrica, nós vamos utilizar a letra I. E para fazer a medição da corrente elétrica, nós temos a unidade de medida chamada de ampere. Mas veja que interessante. Para existir corrente elétrica, é necessário que nós tenhamos um circuito elétrico. E o que é um circuito elétrico? Vamos lá. Então eu tenho uma fonte de tensão, tenho uma carga, num circuito fechado. Como assim, Ricardo? Eu ainda não entendi. Bom, lá na sua casa deve ter algo parecido com isso aqui. Uma tomada. E essa tomada, provavelmente, você já ouviu falar que ela tem 110 ou 220 volts. O que significa isso daqui? Isso daqui é uma tensão elétrica. Ah, entendi. É uma tensão elétrica e a sua unidade de medida é o volt. Então veja, para que exista uma circulação de corrente, eu preciso pegar um fio, ligar em um dos terminais da tomada, passar por uma carga, nesse caso aqui uma lâmpada, tá? Esse é o símbolo da lâmpada. Sair da lâmpada e retornar para o outro terminal da tomada. Então eu criei um circuito fechado. Nesse momento eu passo a ter uma circulação de corrente. Ah, entendi. Então para eu ter circulação de corrente eu preciso ter um circuito fechado e preciso ter uma tensão elétrica? É isso mesmo. Então, sabendo disso, nós podemos dizer que a tensão elétrica é a força que ordena os elétrons a seguirem por um caminho. Ah, interessante. Exatamente isso. Então, nós aprendemos aqui duas grandezas elétricas. Primeira, corrente elétrica, que é representada pela letra I, e a sua unidade de medida é o ampere. E a segunda grandeza elétrica é a tensão, representado pela letra E, e a sua unidade de medida
é o volt. Legal, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido essas duas primeiras grandezas elétricas, corrente elétrica e tensão elétrica, e na próxima aula nós vamos continuar com as grandezas elétricas e como elas se relacionam. Por hoje é só, muito obrigado pela sua atenção, bons estudos e até mais.